Meu nome é Mário Gaiotto. Esta é uma oficina de composição de música popular. Ela é parte integrante do projeto Cosmo Paulista, um projeto meu que foi aprovado no PROAC. Nesta oficina eu pretendo fazer uma análise das composições que foram feitas exclusivamente para este projeto, né? São composições mais voltadas para o jazz, para a música instrumental, né? Nós fizemos uma gravação dessas composições em formato de trio, né? Com piano acústico, baixo acústico, bateria. Eu sou o baterista desse trio. Eu gostaria de tratar das influências utilizadas nessas músicas, de como eu cheguei à forma delas, como eu desenvolvi determinados motivos rítmicos, motivos melódicos, de como eu utilizei elementos da música, da cultura popular, do folclore, de como eu utilizei influências de compositores de jazz europeus, americanos, de outras nacionalidades também, armênios, israelenses. E eu gostaria de passar um pouco disso para vocês. Eu acho que é um assunto bem interessante, especialmente para aqueles músicos que estão iniciando na composição, mas também para músicos já avançados, né, que gostam de ter uma perspectiva diferente do processo de composição. O meu processo sempre foi muito intuitivo, não tenho formação no campo da composição, mas eu acredito que eu tenha chegado a certas soluções que são interessantes mesmo para aqueles que estudaram, que já têm todo o estudo formal, né, da composição. E é um assunto interessante também para as pessoas que são apenas ouvintes, porque elas vão poder ter uma ideia do que acontece nos bastidores durante a criação de uma composição, né? Como é que o músico, o compositor, quais são os problemas que ele enfrenta, como é que ele enfrenta esses problemas, como é que ele resolve, onde ele busca inspiração, que muitas vezes a inspiração não vem, ela não cai do céu, aliás, na maioria das vezes a gente tem que buscar isso, ela tem que encontrar isso em algum lugar. Enfim, é um assunto que eu considero bem interessante e eu acho que vocês vão gostar. Então, a primeira música que eu gostaria de comentar, ela se chama Rain. A tradução é um título em inglês, né? A tradução é Chovendo. É uma música que tem uma atmosfera mais melancólica, lembrando aquele dia de frio, aquele dia chuvoso, né? Que a gente não quer sair de casa. Essa música ela surgiu a partir de um ostinato que eu criei utilizando a mão esquerda, né, no piano. A minha intenção era manter um ostinato na mão esquerda e uma melodia na mão direita que pudesse pontuar também alguns acordes. A minha ideia inicial, quando eu comecei a pesquisar esse ostinato, era escrever uma música em 4x4. Então a célula que eu estava buscando era uma célula simples, né? Como se fosse um baião desdobrado, né? Tom, 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 um, dois, três, quatro, tom, 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 tom. Porém, eu queria deslocar essa célula no segundo compasso de 4, né? Ficaria algo assim, tom, 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 tom. Mas eu não gostava dessa volta, desse tom, tom, desse ritmo mais curto, né? Entre essas duas notas. Então eu comecei a achar que eu deveria partir para
uma coisa mais extensa, né? Além desses dois compassos de 4. Foi aí que surgiu uma combinação entre um 5x4 e um 4x4, que ficaria dessa forma: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Tom, 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 tom. Aí eu já percebi que houve um ritmo regular, né? Fugiu daquela ideia inicial, no sentido de que eu não teria aquela célula acontecendo repetidamente, aquele baião desdobrado, mas eu percebi que aqui eu tinha algo interessante, porque eu estava usando as notas, né? Eu não estava experimentando somente o ritmo, então eu estava usando o Ré bemol, Lá bemol e o Ré bemol, né? Um movimento ascendente, Ré, Lá, Ré, e estava usando também Dó, Sol, Dó. Então esse ostinato começou a soar dessa forma aqui. Então, basicamente, o que está acontecendo? É uma figura de 2 contra 3. Né? Num compasso de 3x4, a gente está tocando duas notas, cada compasso de 3x4. Né? Então, se vocês observarem com o clique, um, dois, um, dois, um, dois. O que deixa uma sensação de ambiguidade em relação a esse 2 contra 3 é o fato de que eu não estou tocando duas notas em cada compasso. Eu não toco duas notas diferentes, por exemplo, Ré, Lá, e depois vou para o Dó, Sol. Não, eu toco Ré, Lá, Ré. São 3 notas para depois mudar para o Dó, Sol, Dó. Né? Então é um movimento de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Então, que seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, eu acho que a grande sacada desse ostinato é isso, que faz com que ele se torne algo misterioso, né? Que a gente não consegue de início definir direito, mas que tempo é esse, que compasso é esse. A música ela é toda em cima desse ostinato, que nada mais é do que um Ré bemol e um Dó, né? Um Ré bemol sua quinta, né? A Ré Lá e o Dó e a sua quinta, né? No caso. E eu construí a melodia toda em cima disso. Só que a minha ideia foi manter esse baixo e mudar os acordes. Eu busquei acordes que pudessem utilizar o mesmo baixo, né? A mesma nota, Ré bemol, Dó. Né? Por exemplo, aqui na letra A, eu utilizei Ré bemol com sexta e nona, indo para Dó sus. Depois eu utilizei Sol bemol com sétima maior e nona, com baixo em Ré bemol, indo para Fá menor 7, com nona e décima primeira, com baixo em Dó. Né? Então ali são acordes que eu utilizei a quinta no baixo. Né? Na parte B eu utilizei também a sétima no baixo, no Mi bemol menor com sétima eu utilizei o baixo em Ré bemol, né? Aí vai para o Dó sus. E na parte C eu passei para o Mi bemol sus, que aí realmente foi uma variação, né? Saiu do que vinha acontecendo, daquele movimento de Ré bemol para o Dó.
né? Aí eu fiz o Mi bemol sus indo para o Ré bemol no baixo, né? Que seria um acorde de Si bemol menor sétima com baixo na terça. E logo a seguir eu volto para esse movimento de Ré bemol para o Dó, né? Só que utilizando o Ré bemol sus indo para o Dó menor, né? Então, basicamente, eu construí a música em cima disso. O que faltava aqui era só um motivo melódico, né? E na verdade, né, para ser mais preciso, esse motivo melódico ele apareceu antes dos acordes, né? Normalmente as minhas composições funcionam dessa forma. Ou eu começo com uma melodia, ou eu começo com o baixo, né? Dificilmente eu começo com acordes, né? Então, nesse caso, eu comecei com o baixo, depois eu encontrei um motivo melódico e aí eu me senti paralisado naquele motivo melódico, sem ter como fazer variações, aí eu recorri à harmonia. Aí, variando os acordes, eu consegui encontrar um desenvolvimento para aquele motivo melódico, né? A melodia, basicamente, ela tem um padrão rítmico parecido com o padrão da linha de baixo, né? Então, lembrando, né, que eu comecei utilizando aquele baião desdobrado, né, vamos dizer assim, né? Tá, 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 tá. Aqui na melodia eu usei tá, 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 né? Então seria novamente aquela divisão de cinco tempos e 4 tempos, né? O que está dando aí 3 compassos de 3/4. Então vamos ouvir um pouquinho esse motivo melódico. Aí uma outra coisa que eu utilizei, né, foi fazer a variação das notas usando o mesmo motivo rítmico, que é algo bem comum, bem básico na composição, nas técnicas de composição, né? E eu utilizei aí encontrei uma rítmica para inserir os acordes, né? Os acordes eu optei por inseri-los uma colcheia após a nota forte de cada frase, né, rítmica. Então fica, vamos dizer assim, se a primeira frase é tá, tá, né, tá, 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 então o acorde vai ficar tá, tim, tá, tá, né, tá, tim, tá, 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 tim, tá, tá. E a bateria, para complementar, né? A bateria, ela segue um padrão assim jazzístico, né? Com muito prato, tentando fazer aquela subdivisão rítmica característica do jazz, do straight jazz, né? Aquele jazz sem ser swingado, né? Que é um então eu utilizo basicamente isso na condução dessa música, né? Nos solos, eles, em princípio a gente tinha pensado em solar em 3 normalmente, como vinha acontecendo no tema, né? E eu comecei a estudar a música, tocando a bateria sobre ela, e cheguei à conclusão de que ficaria interessante colocar uma subdivisão em 5 ali, né?
Então, mantendo o baixo da mesma forma, tum, 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 pegar a nota do baixo e utilizar essa nota como se fosse o tempo da música, né? Então existe uma modulação métrica ali naquela hora. O baixo está vindo tom, 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 tom. Né? Então isso pode ser grafado como um novo andamento, né? E uma nova fórmula de compasso também. Então o solo ele é feito todo sobre essa subdivisão, né? Em 5. E aí a volta, da mesma forma, a gente toma como referência o baixo, né? Que está vindo tom, 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 tom. Basicamente quem faz essa volta é a bateria, porque o piano e o baixo eles vão juntos ali fazendo o ostinato, né? A próxima música que eu gostaria de comentar, ela se chama Variações Caipiras. Ela foi inspirada no batuque de umbigada da cidade de Tietê, de onde eu sou, né? É um batuque, não sei se todos conhecem, é uma manifestação folclórica aqui do interior do estado de São Paulo. São descendentes de escravos, né, que realizam essa festa, né? Eles fazem uma espécie de um baile, as pessoas vão, dançam, tem esse movimento característico que é chamado de umbigada, né? E tem um caráter assim bem, uma sonoridade, né, bem tribal, assim, bem africana mesmo. Eles utilizam apenas tambores com pele de couro, né? É um tambor chamado tambu, que é o principal tambor, é um tronco de árvore escavado com uma pele de couro em uma das extremidades, né? A pessoa senta em cima daquele tronco e toca, tira um som grave. Aí tem a matraca, né? Que seriam duas baquetas gigantes assim de madeira que eles tocam sobre o tronco, né? Extraindo o som da madeira do tronco. E tem o quinjengue, que é um tambor menor, que é tocado em pé. E fora isso, tem a pessoa que canta e tem o pessoal que responde o canto, né? Então é uma formação bem pequena, né? De poucos instrumentistas, um cantor e aqueles que cantam junto. Não chega a ser um coro. As pessoas vão cantando junto para se divertir mesmo. E aí eu me baseei nesse ritmo e também na melodia que eles utilizam. Essa melodia, ela foi inspirada numa melodia de uma música do batuque chamada Sinhá Sereia. Eu tomei como base para fazer uma variação, né? E daí veio o nome Variações Caipiras. Então, quando eu comecei a pensar em como eu poderia introduzir, né, a música, como seria a introdução dessa música, eu me lembrei do toque de viola, né, da levada de viola chamada pagode, né, que é aquele rasqueado comum nas modas de viola. Após essa introdução eu faço a exposição da melodia, né, num formato até de também moda de viola. Inclusive as composições do batuque eles chamam de moda, né? Porque eles têm muito também essa influência da moda caipira, né?
E para fazer a variação, eu mudo as notas usando a mesma rítmica da melodia e faço uma reharmonização, né? A reharmonização eu não utilizei nenhuma técnica específica. Embora eu já tenha estudado reharmonização, né, com o professor Cláudio Leal, eu fiz de forma completamente intuitiva e fui testando o som dos acordes e escolhendo aquilo que me soava melhor, né? Então, assim, eu até poderia fazer uma análise disso aqui, mas não vejo necessidade, porque não foi algo que foi pensado dessa forma, né? O que eu pensei aqui foi realmente em testar os sons e ver o que soava melhor. Então vamos dar uma ouvidinha aqui para ver como é que ficou. E a última sessão dessa música é uma sessão de 4 acordes, né? Que ela funciona assim como se fosse um repouso ali após o tema. Mi menor, Mi bemol, Dó e Dó menor, né? E aí vai para os improvisos. A forma dela é A, B, A', né? Primeiro a introdução, né? Depois expõe o A, repete o A, vai para o B e vai para o A', que nada mais é do que o A com outra variação, né? Uma outra variação sobre o A. São outros acordes e outras notas também,
E aí, para finalizar os improvisos, a gente faz algo muito comum no jazz, que é o chamado trade, né? Que é uma alternância entre improvisadores. Então, um improvisa 4 compassos, o outro improvisa os outros 4, aí volta para aquele que improvisou e assim vai alternando, né? Como se fosse um pergunta e resposta. Essa próxima música se chama Some Kind of Metal, né? Seria a tradução, algum tipo de metal. Metal no sentido de heavy metal, né? Porque eu sou uma pessoa que comecei a minha vida musical gostando de, assim como muitos adolescentes, né? Muitas outras pessoas da minha geração, gostando de heavy metal, né? Quando eu comecei a compor essa música, a minha intenção foi extrair aquela sonoridade grave, pesada, distorcida, né, das guitarras, né, do heavy metal e tal. Então eu comecei a explorar algumas coisas na mão esquerda do piano, tocando em oitavas e bem no grave, né, e utilizando intervalos assim de meio tom. Só que eu cheguei a esse motivo, que era como se fosse um groove, né? Uma levada rítmica, né? Posso chamar talvez de riff, que seria o can 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 can. Cheguei nisso e parou por aí.
ficou estagnada, eu não conseguia sair disso. Eu experimentava várias notas e tal, mas nada acontecia. E essa música ficou parada ali muito tempo, né? Então, assim, para sair dessa trava, porque eu acho que é muito comum, não sei, pelo menos no meu processo de composição, não sei como são as outras pessoas, mas me parece que é comum a pessoa travar, ela chegar num ponto em que ela não consegue dar uma continuidade para a música. Essa trava que aconteceu, eu consegui reverter a partir do momento que eu decidi usar umas tercinas, né? Porque eu tava travado nesse ritmo, eu queria tom 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 tom. Eu queria variar as notas dentro dessa rítmica, né? Mas aí surgiu a ideia de colocar umas tercinas e a coisa começou a fluir, né? Nessa parte pam pom pam pam pororerudedom tom pororerudedom pom pam pom pom pom. E aí eis que eu travo novamente. Chegou um determinado ponto que eu falei, e agora? Agora não sei mais para onde ir. Aí eu comecei a pesquisar de novo essa rítmica tão 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 tão, né? E construí uma melodia em cima disso, na mão direita, né, do piano. Aí eu coloquei alguns acordes e ela soou bem, soou ali um motivo, soou o tema principal da música, né? Eu utilizei ali acordes sem terça, né? Os primeiros acordes só com tônica e quinta. Esses acordes eu não cheguei até eles pensando em teoria harmônica, né? Pensando em graus, em reharmonização, nem nada, né? Eu cheguei até esses acordes experimentando sons, né? E claro, muitas vezes eu olho para a melodia e coloco um baixo nela e começo a perceber se aquela melodia tem alguma terça, alguma sétima, né? Que caracterize o acorde, né? Então, se isso acontece, fica mais fácil, porque aí eu já começo a entender que acorde é aquele, né? Mas no geral é assim, eu faço experimentações. Então, assim, a partir do momento que eu consegui essa primeira parte, que seria assim, equivalente ao riff de guitarra, né? E a segunda parte, que era a exposição do tema, eu parti para o desenvolvimento. Então, no compasso 38, eu transfiro essa melodia da mão direita para o baixo, né? A partir ali do compasso 46, eu busquei utilizar, assim, o que me veio na cabeça em termos de influência foi o som do Tigran Hamazian, né, um pianista armênio fenomenal, super compositor, virtuoso do piano, uma coisa incrível. E ele tem muito essa coisa de fazer frases em cinco, em cinco rápido, né? E aí o que eu quis fazer ali, em vez de fazer uma modulação métrica, né, como eu fiz na Raining, eu quis manter a mesma semicolcheia, mas distribuir as notas a cada cinco semicolcheias, né? Então ali vai ficar tac tu tac 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 tu tac tac tu tac tac tu tac tac tu tac, né? Eu escolhi notas que fossem notas dentro dos acordes e distribuir as notas em cinco, né? A cada cinco semicolcheias, buscando algum movimento melódico interessante, né?
essa música, como ela veio dessa história do heavy metal, ela acabou me trazendo esses cinco, né? Essa subdivisão em cinco que é do Tigran, Ramazian. Eu decidi incluir ela nesse projeto Cosmo Paulista porque esse projeto ele trata de músicas de diversas partes do mundo que acabam influenciando a musicalidade do paulistano, do paulista, né? E, então, por exemplo, na cidade de São Paulo nós temos muitos armênios, né? Temos restaurantes, inclusive, que servem comida armênia. Temos uma estação de metrô, né, que é dedicada aos armênios, né? Então, eu decidi incluir essa música no projeto como sendo uma contribuição dos armênios, né? Que no caso aqui veio através do Tigran Ramazian. Então, para poder reforçar essa contribuição, eu fui em busca de uma melodia armênia tradicional, né? E tentei compor algo baseado naquela melodia para fazer a introdução da música, né? Que acabou se tornando também a finalização da música. A escrita dessa melodia, ela acabou, não foi intencional, mas ela acabou me trazendo, a rítmica da melodia acabou me trazendo um 13/8, né? Então, não sei se existem melodias em 13/8 na Armênia, mas eu senti isso dessa forma e achei que ficou bacana, achei que ficou bonita. Eu pesquisei também umas apogiaturas, né, que pudessem trazer essa sonoridade ali do leste europeu, né, e também sem ter assim certeza de que são essas apogiaturas que as pessoas usam na Armênia, é muito provável que não, mas eu acho que elas me serviram muito bem no sentido de dar esse clima de leste europeu, quase um oriente ali, né? A próxima música que eu quero abordar se chama Tempurá de Machixe. Essa música é curiosa porque a melodia dela surgiu inspirada no canto do Bem-TV. E essa rítmica, papará, papararo. Aí eu parti dessa rítmica e desse movimento descendente aí da melodia, do canto dele, para criar essa melodia. Então ela ficou dessa forma que vocês vão ouvir agora. E aí quando eu decidi incluir essa melodia no projeto, aqui no projeto Cosmo Paulista, eu optei por reforçar uma coisa, um caráter da pentatônica, da escala pentatônica que surgiu nessa melodia, né? E foi aí que eu percebi que ela tinha algo de japonês, né? Eu comecei a usar esses intervalos de quarta aí para fazer as vozes da melodia e percebi que ela soava bastante japonesa, né? Mas, ao mesmo tempo, a rítmica dela, vamos dizer, a levada de bateria, de baixo,
me trazia muito a questão do machixe, ou mesmo do baião, mas sei lá, do machixe brasileiro. Então eu optei por fazer essa mistura, né? Acabou se tornando uma mistura entre o ritmo de machixe e uma melodia mais japonesa. Por isso que eu chamei de tempurá de machixe, já que o tempurá é um prato japonês onde eles fritam como se fosse a milanesa um vegetal, né? E o machixe é um vegetal brasileiro muito utilizado no Nordeste, né? Aliás, muito saboroso. E aí eu imaginei que pudesse ser uma boa combinação, né? Um tempurá de machixe. Até fiquei curioso para cozinhar isso. Em algum momento eu preciso comprar um machixe e pegar uma receita de tempurá aí para poder ver qual o gosto que isso tem, né? De repente eu descobri uma comida fusion aí chiquérrima, né? Que pode ser utilizada por chefes de restaurantes japoneses no Brasil. Enfim, então eu optei por fazer a introdução dessa música utilizando essa rítmica da melodia, mas apenas sugerindo, né? Sugerindo a melodia como se fosse também um canto de um pássaro, né? E aí entra o groove de baixo, né? Que é um groove bem machichado mesmo. E a seguir entra a melodia completa, né? Com esses intervalos de quarta, lembrando essa coisa bem japonesa, né? A parte B é uma parte assim contrastante, porque ela repousa completamente, o groove do machixe sai, a melodia vai para outro caminho, outra história, outra harmonia, outro estilo de harmonia, né? E eu procurei nessa melodia do B fazer uma distribuição entre o piano e o baixo. Então o piano ele expõe determinados trechos da melodia e o baixo responde expondo os outros trechos, né? Fica essa pergunta e resposta entre o baixo e o piano, né? Fazendo a melodia. E aí os solos, né? O improviso ele vai para uma outra história também que não tem a ver com o tema, como normalmente se faz no jazz, né? Os improvisos são sobre a harmonia e o ritmo do tema, né? Aqui não, eu fui para outro ritmo, outra harmonia, eu construí uma linha de baixo diferente para esses solos, né? E quando vai para o solo de bateria, eu começo a retomar aos poucos aquele groove do machixe, né? Expondo algumas partes do groove, né? E deixando espaços para o solo de bateria.
Essa próxima música, ela se chama Seven Sins. Eu comecei a compor essa música também, como aconteceu com outras, iniciando com um ostinato de baixo. E aí surgiu esse padrão de divisão, né, de um 7/8 dividido entre 3 colcheias, 2 e 2, né? Que seria tac, 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 tam, tam, tec, tam, tam, tec, tuc, tum, tec, tum, tum, tec, tum. Nesse momento me veio uma vontade de fazer algo na mão direita que fosse mais rítmico e que causasse um contraste nessa divisão, né? Porque essa divisão ela fica muito evidente, né? Assim, que é um 7/8. Então eu queria, de certa forma, esconder um pouco isso, né? E aí eu me utilizei de um recurso que é muito usado pelo compositor e baixista Avishai Cohen, né? Um israelense, muito conhecido no cenário do jazz mundial, que ele se utiliza de figuras em outra divisão rítmica sobreposta sobre ritmos quebrados, assim como o 7, né? Então, nesse caso aqui, eu usei uma subdivisão em 5. Então, a cada 5 colcheias, você vai ter um ataque aqui, né? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 ataques de 5 nesses 4 primeiros compassos, né? Sendo que o último ataque ele vai ser cortado, ele vai durar somente 3 colcheias, né? Para poder voltar novamente na cabeça nos próximos 4 compassos. Então vamos dar uma ouvidinha para ver como ficou, qual foi o resultado disso. Bom, a introdução da música, então, ela é esse ostinato, né, com a mão direita do piano fazendo uma subdivisão em 5, e uma frase final para fechar o ostinato, que acabou gerando um compasso a mais, né, no que era esperado que terminasse em 16 compassos, terminou em 17. Mas é interessante porque, se a gente observar, a subdivisão em 5, para ela se repetir, para fechar um ciclo inteiro, ela tem que acontecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, né? E para ela acontecer 7 vezes, ela tem que durar 5 compassos de 7. Essa frase ela soa interessante porque se você pensar na subdivisão do 7, ela não faz tanto sentido, mas se você pensar na subdivisão do 5, ela fecha o ciclo perfeitamente. Aí então vem a parte A da música. Essa música eu quis dar um caráter assim mais árabe. Procurei assim me inspirar nas coisas do Ibrahim Malouf, né? E coisas assim também dos músicos israelenses que tem muita influência da música árabe, né? Essa primeira parte, ela traz de novo uma subdivisão em 5 logo no início do A. A frase acontece como se fosse um 5/8 inserido num 7/8. Tac, 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 tac. Então a gente está vindo, né, do 7. Tac, 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 tac.
E uma coisa interessante é que eu usei, em vários momentos, eu usei aqui apogiaturas descendentes, si bemol indo para o lá indo para o sol indo para o fá. Uma coisa interessante também nessa parte A são as perguntas e respostas, né, da melodia. Então ela vem assim, pá, paró, pá, paró, pá, paró, pá. Seria a pergunta, a resposta, porororé, paroró. Aí outra pergunta, pé, paró, pó, paró. Resposta, porororó, pororó. Pergunta, pé, paró, pó, paró. Resposta, porororé, paroró. Pergunta, pé, paró, pó, paró. Perorororó. Resposta, né? Vamos dar uma ouvidinha? E a música travou aí, assim como várias das minhas músicas, elas dão uma travada e não saem do lugar. Aí eu tive que quebrar muito a cabeça para descobrir que o problema estava na finalização da parte A, porque eu acabava num acorde diminuto e esse acorde não me conduzia para lugar nenhum, assim. Claro que outra pessoa no meu lugar talvez encontrasse uma condução, mas para mim estava travado ali. Foi aí que eu fiz uma modificação no acorde, coloquei um acorde dominante e nessa dominante, na melodia, eu utilizei a Blue Note, né? Isso me deu assim um outro rumo, sabe? Eu consegui de uma só vez desenvolver todo o B que estava faltando, né? E o B, de certa forma, ele é longo, ele é mais longo que o A. Então eu estava travado no A, achava que eu ia fazer um B pequeno aí para tentar terminar a música e acabei desenvolvendo um B bem generoso. Assim. Então eu vou para Fá menor e eu mantenho em alguns momentos ainda essa característica da subdivisão em 5 da melodia que eu tinha citado já na parte A, que é o tac tara, né? A gente vai para os improvisos, né? Na forma AABA, que é uma forma muito comum no jazz, né? E o improviso de bateria é sobre a introdução, né? Que é aquele mesmo ostinato, mesmo riff da introdução. Essa próxima composição, ela se chama Israeli Song, que seria canção israelense. Essa música ela começou com uma melodia bem simples, eu diria até com um caráter folclórico, que poderia ser como uma canção israelense antiga, né? Por isso até eu dei esse nome. Essa melodia ela surgiu um belo dia que eu estava tomando banho e a melodia apareceu na minha cabeça, né? Essa é uma dessas coisas raras que acontecem, não é comum comigo, surgir uma melodia do nada, né? Então eu tenho que ralar muito para conseguir uma melodia, mas ela surgiu e ela surgiu nessa divisão estranha, né? Que
que são 5 compassos de 3 compassos de 5/8 e um compasso de 4/8, né? Tac, 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 tum. E aí essa melodia surgiu, eu resolvi escrever e a próxima coisa que apareceu foi o baixo dela, né? Eu tentei encontrar um ritmo para essa melodia e acabei encontrando esse baixo, né, dela. Aí na harmonização dessa melodia eu procurei usar alguns acordes sem terça, né? E procurei também usar tríades com inversões, né? Usei muito pouca sétima, a maior parte foram tríades, né? Alguma coisa de nona, né? De tensão. Aí também tem um diminuto aqui. Mas no geral ela tem essa coisa das tríades que se alternam maiores e menores e isso causa um efeito bem interessante. Aí uma outra seção da música, né, após os improvisos são na forma ABA, é uma seção de passagem, né, uma passagem dos improvisos do contrabaixo e do piano para o improviso da bateria. Procurei também fazer uma mistura da introdução com alguns elementos novos. Então a rítmica ficou tac 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 tac. Essa primeira parte seria como se fosse um 6/8 inserido no 5/8, né? Tac 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 tac, e emendando com a rítmica da introdução, né? E isso culmina num outro acorde, né, que é o acorde de Mi ali, com a rítmica também da introdução, né? Né?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse projeto ele está sendo um marco na minha vida. Eu sou muito grato ao PROAC e à Secretaria da Cultura por terem me possibilitado essa oportunidade. E eu acho que o PROAC é muito importante para os artistas independentes que necessitam de um pontapé inicial para poderem dar um start na carreira, né? Eu gostaria de convidar vocês para assistirem o resultado desse projeto, né? A gravação das músicas. Nós fizemos um vídeo muito bacana mostrando a gravação de cada uma das músicas, né? A gravação completa no estúdio, né? Então vocês vão poder acompanhar como foi que a gente tocou essas músicas, né? Através do vídeo. E esse vídeo ele estará disponível no meu canal no YouTube, no canal Mário Gaioto, né? Em breve. E é isso. Espero que vocês gostem das músicas e que possam se divertir com elas. Então, um grande abraço, agradeço pela oportunidade. Até uma próxima.